amigos, colegas ortodontistas, estamos aqui hoje reunidos para a gravação e apresentação ao vivo de mais um podcast Alinhados da Ortometric by Dino Capelosa. Eu ontem já gravamos outros aqui, é uma experiência muito diferente. Queria agradecer a Ortometric pelo investimento que ela fez, montando um estúdio para nós aqui produzirmos esses podcasts, que depois vocês vão poder acessar, além do público que está aqui vendo diretamente, vocês vão poder acessar via Spotify. E hoje, pela oportunidade do tema e pela competência, estão aqui convidadas duas colegas nossas, né, representando a força das moças na ortodontia brasileira, né? Hoje nós temos um número enorme, um contingente enorme de meninas fazendo ortodontia e trazendo essa competência típica delas, essa dedicação típica delas para o nosso métier. Então é com muito prazer, né, que junto com meu filho Guilherme, meu apoio, minha âncora, né, tá? Eu digo sempre que ele está em perfeito estado para ser uma âncora, né? Ele me dá um suporte. Eu agradeço a Deus todo dia a oportunidade de ter um filho tão querido como ele trabalhando comigo, né? Então, e vamos então a apresentar para vocês as meninas da doutora Paula, né, Paula Tramari, a doutora Priscila Ayub, que estão muito em cena hoje na ortodontia infantil, que é um tema palpitante, que precisa ser esmiuçado de uma maneira muito crítica, porque nós vamos nos dirigir à parcela mais importante do nosso público, que é o público infantil, né? As criancinhas, está lá na Bíblia, né, são as escolhidas para o reino do céu. E se você quer chegar lá, você tem que tratá-las com discernimento. Nós já acabou de ter um evangelho na semana passada tratando sobre isso. E eu valorizo muito esse sentimento de proteção que as crianças têm que encontrar em nós quando nos procuram, né? Então não é só o tratamento ortodôntico, é um abraço muito mais total do que aquele que nós somos obrigados a fazer com os adultos, né? Tá? Então, bem-vindas ao podcast. O Guilherme vai iniciar a participação dele. Bom, meninas, um prazer ter vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado por serem tão especiais, né, na nossa profissão e como pessoas também. A gente tem muito orgulho de poder chamar tanta gente especial para participar com a gente aqui. Enfim, vamos começar a polemizar já com as perguntas aqui. Eu falei para elas que a gente vai tocar em alguns assuntos bem bacanas, né? A gente estava conversando antes de começar o podcast aqui. E eu acho que eu vou começar o primeiro com uma pergunta que já engloba vocês duas para a gente responder, né? Que seria essa questão dos alinhadores agora, né? Na parte preventiva, ou seja, na dentadura mista. E enfim, a gente vê, né, que as pessoas estão usando bastante, né? E que talvez a indicação desses alinhadores para esse tipo de paciente teria que ser um pouco mais reduzido, né? Então eu queria saber de vocês se vocês usam, né? Se vocês já têm experiência com isso, enfim. A gente sabe que a doutora Paula tem uma pesquisa, né, com pacientes atípicos usando alinhadores, enfim. A gente queria saber da experiência de vocês com o alinhador nessa dentadura, né, nesse tipo de perfil de paciente, e se isso funciona, se vocês têm tido resultados legais. Quem quer começar? Fica à vontade. Obrigada. Então, queria começar agradecendo, professor, por esse convite. É emocionante, né? Porque eu cresci estudando e aprendendo contigo, então eu estou emocionada realmente de estar aqui. É um momento bem especial. Uma pessoa incrível, né? Que nos direciona aí na preventiva, na interceptora, né? Em tudo. Então, eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E você, Gui, esse lindo, né? Obrigado. Que abraça a gente, realmente, com o olhar. Então, é um prazer enorme estar aqui mesmo. E com a Sejam Priscila, bem-vindas. essa menina que eu conheci no grupo das mulheres da ortodontia, e a gente tem um contato, né, quase que frequente aí, diário, quase, né, todas as mulheres aí da ortodontia. Bom demais. Então a gente tem participado das coisas e nesse movimento aí de incluir quem faz a ortodontia brasileira, que em sua maioria são as mulheres, né, no consultório, no dia a dia. Então estamos aqui também, né, Priscila, com esse intuito. Enfim, mas sobre os alinhadores, sim, eles funcionam para as crianças. E eu acho que o ponto principal são as indicações. Né? Então, assim, a gente tem que pensar o princípio do aparelho. Ele é um aparelho ortodôntico, ele movimenta os dentes. Então, para que ele vai servir? Né? Qual que é a indicação? Quando eu quero movimentar dentes. Sim. Então, problemas dentários. Vai funcionar bem, né? Problemas esqueléticos, a gente não tem evidência para isso ainda, né? Então, eu preciso fazer o manejo de espaço, né? As principais indicações, o manejo de espaço, uma mordida cruzada dentária, que você trataria com uma placa removível com parafuso expansor.
vai funcionar com o alinhador, porque é essa necessidade. Sim. A gente tem basicamente 3 projetos grandes com crianças, 3 estudos clínicos randomizados. Um deles com os pacientes atípicos, depois a gente pode falar um pouquinho mais, os pacientes T21. A gente tem um ensaio clínico randomizado fazendo expansão dentária, comparando com a placa removível com parafuso expansor, com Schwarz no arco inferior, porque isso que eu acho que é o justo. Não adianta eu comparar alinhador com Haas, Irax. Não faz sentido, porque como a gente conversou em outro momento, nem faz sentido para mim essa comparação. Então eu tenho que comparar com o que é justo, com outro aparelho removível. Então é para isso que eu acredito que, ok. E mordida aberta dentária, ali, então comparando com uma grade removível, que também é um aparelho removível. Sim. Só que aí a gente tem que pensar depois na estabilidade, são outras questões, né? Então, está corrigindo? Está corrigindo. Estabilidade, não sabemos ainda. A gente vai investigar, vai um pouco mais além. Mas, basicamente, são problemas dentários, problemas de manejo de espaço. Então, nesse sentido, a gente conseguiria trabalhar bem com os alinhadores, né? E tem outras questões associadas, né? Então, tem que ser uma criança com um perfil mais disciplinado, né? Porque é um aparelho removível. Assim como a gente não pode esquecer tudo aquilo que a gente sabe. Dá certo o aparelho removível para uma criança que não, né? E a mãe sempre conhece o filho, o pai sempre conhece o filho, não é? A gente sabe. E Paulinha, a gente já tem que adiantar, né? Porque, por exemplo, às vezes o paciente nessa idade nos procura, né? A mãe e o pai, o menino não faz nenhuma higiene boa. Fala, mãe, ele não se dá o trabalho nem de escovar o dente direito. Quer dizer, você acha que ele vai usar o alinhador? Não vai, né? Vou até te contar uma história. Mas antes, deixa eu também agradecer, né? Eu também estou muito feliz de estar aqui. Na hora que eu recebi o convite, falei, gente, que dia que a gente sonha, né? Que algo assim vai acontecer. Porque, bom demais. Né? Vocês, doutor Dino, especialmente, né? Minha base em tudo, né? Cheguei lá, uma lata vazia, como o senhor mesmo me falou. Eu chamava a gente, falava, aluno é uma lata vazia. Eu cheguei lá, uma lata vazia, o senhor foi preenchendo. Então, assim, acho que muito do que a gente carrega vem do senhor, né? Vem dessa história da ortodontia que passa, vira um legado e a gente aprende, cresce e vai caminhando em conjunto, né? Então, obrigada sempre, obrigada pelo convite. E o Gui, né? Ele abraça com o olhar mais gostoso. Bom demais, filho. Obrigado. Sejam bem-vindas, meninas. Bom demais. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada mesmo. Mas, Gui, você sabe que a primeira vez que eu participei de uma pesquisa de alinhador foi com a Dani. Foi quando a impressora chegou em Bauru, então a Dani quis fazer umas pesquisas com alinhadores. Eu já trabalhava com alinhador há muito tempo, porque eu já trabalhava por causa do meu doutorado, né? Renato, quando começou com alinhador, eu já também logo me envolvi ali. E aí eu fui para Bauru para poder ajudar a treinar o pessoal da pós-graduação, como é que mexia em software, impressão, tudo. E aí saiu a nossa primeira pesquisa de nivelamento 4x2. O Vini é o primeiro autor dessa pesquisa. Você foi banca, é isso. Você sabe, eu lembro dessa tese. Foi a tese mais chique da minha vida. Era o Dr. Dino, o Dr. Guilherme de banca, a Dani. Caraca. Meu Deus, põe no currículo. Aquele dia tinha que gravar uma foto. Só que online, lembra a pandemia? Tristeza. O dia de glória online. Pariu, sacanagem, filho. Esse trabalho é muito bonito. Esse trabalho é lindo. Mas, em paralelo, o Vini pesquisou mancha branca. E é triste de ver. Porque o grupo com alinhador teve tanta mancha branca quanto o grupo do 4x2. Ou seja, a criança que não escova o dente não vai escovar mesmo com o alinhador e nem com placa, entende? Ou com o bracket. Então não adianta você ter isso como um benefício para falar para mãe, sabe? Porque a criança que não tem pode higiene até piorar, né? Porque se a criança se alimenta com alinhador, que é o que é verdade. O alinhador é como se fosse a gente brinca que é um cápsula, corpo de prova, né? Dentro de uma das bebidas ácidas, da comida, e fica ali o resíduo, não alimenta, não alimenta. Acho que é até pior, né? Limpa, é pior. É pior, com certeza. Partezinho, pessoal, eu só queria chamar a atenção de vocês porque está acontecendo aqui exatamente o que eu previ e desejava, né, tá? Você viu que na primeira resposta nós já temos parâmetros para protocolo, né, tá? Porque isso é que necessita o alinhador. O alinhador é uma experiência em andamento e seria interessante que para o seu paciente no seu corpo de prova sem nenhum suporte, que vocês dessem atenção a esses parâmetros que vão ser discutidos aqui, já foram apresentados pelas duas convidadas nossas, no sentido de que isso constitui protocolo, tá? Então isso ajuda você, marquem isso, referendem isso na sua prática clínica na hora de avaliar o paciente. Isso aí, show. Boa. E
Quer complementar? Uma outra coisa que a gente estava conversando aqui que eu achei muito especial, né? Que a doutora Paula falou, é sobre as famílias novas, né? Eu acho que a gente precisa se adaptar e, principalmente, acho que a preocupação sempre quando a gente vai atender as crianças é humanizar o tratamento o máximo possível, né? Ou seja, fazer com que aquilo seja uma fase para ele de... Não de felicidade, que o dentista nunca é tão feliz assim, né? Mas pelo menos... Ninguém gosta. Eu sempre costumo dizer, a gente não vende sonho, né? Não adianta você querer partir para esse tipo de marketing, né? A gente tem que ser competente, né? Então, mas eu acho que essa importância de humanizar, e você tocou nesse assunto, eu achei muito especial e muito interessante, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas famílias novas, né? O que muda na nossa abordagem, quais são as preocupações que a gente tem que ter, né? E explicar o que é uma família, vamos dizer assim, obviamente que isso não é o padrão, né? Mas o que está acontecendo, né, com o mundo, e a gente precisa se preocupar. Tecnicamente a gente chama de famílias recompostas. É um novo formato das famílias, né? No Brasil, politicamente, Mas, enfim, são situações em que, de repente, a criança vive parte do tempo com o pai, parte do tempo com a mãe, nas guardas compartilhadas, ou de casais, enfim. Situações que fogem do pai, mãe e filhos morando na mesma casa em tempo integral. E isso, quem faz consultório, né? Vocês fazem, a Priscila faz, a gente vê isso o tempo todo, né? E não tem como a gente tratar uma criança sem conhecer a realidade dela, sem conhecer a família, sem conhecer a sua história, o seu dia a dia, né? Como é que eu vou escolher um aparelho junto com a família se eu não sei qual que é o dia a dia dessa criança? Então, onde que a criança fica? Ela vai esquecer o aparelho, é complexo, né? Tudo isso é muito complexo. Então, às vezes são pequenas coisas que é nessa conversa ali inicial que você vai entender a realidade, como é que é a sua rotina, onde que você fica, quem vai acompanhar, né? Então, sabe, os pequenos detalhes, né? A gente fala que Deus mora nos detalhes mesmo, né? Então, é aquela pequena coisa que você às vezes vai ajustar que para a criança, para a família faz toda a diferença. Então, por exemplo, né, citando aqui exemplos. Por exemplo, vamos pensar que a criança fica parte do tempo com o pai, parte do tempo com a mãe. De repente, um acompanha numa consulta, o outro em outra, mas os dois querem saber. Então, terminou a consulta, eu já aproveito, deixo os minutinhos finais para fazer um feedback para aquele que não estava acompanhando. Dá 2 chavinhas de expansor. Falamos sobre isso. 2 chavinhas. 2 caixinhas, né? 2 pacotes de elástico. Eu cheguei a dar 2 máscaras. Já dei também. Tá ótimo, tem que fazer isso. Eu acho que nesse conteúdo, né, o que eu achei muito, muito interessante disso e muito nobre é que, assim, a nossa preocupação é sempre a criança, né? E que ela não seja... Que isso não seja um problema, né? Analisar por isso. Mas esqueceu, sabe aquela coisa, né? Então, de repente... Para que a gente... um agente de discórdia. Exatamente. Então, a gente precisa ser um agente de solução, né? Exato. É o que eu falo sempre pro pai, como quando os pais me preocupam, falam, pô, doutor, mas não tem imóvel? Algum tipo de aparelho, eu falei, não tem, pai, só que aí eu vou te dar, vou estar dando para você um problema novo, outra responsabilidade, e não uma solução, cuidar, né? Então, eu acho que isso é muito legal do ponto de vista da gente de fato ser um agente de solução e não de criar novos problemas, né? Então eu acho que eu achei isso muito... Incluir, né? Porque assim, você não precisa decidir quem fica mais. Não, você vai incluir o pai e a mãe, que são os, né? Ou o cuidador, porque existem situações que não é o pai e a mãe, né? Ali o avô, a avó, que é comum também. Então você vai incluir essas pessoas e trazê-los para perto da gente no tratamento, porque vai ser fundamental que o cuidador ajude ali, né? Que a pessoa que fica um tempo maior com a criança esteja informado do que você pretende, do que tem que ser feito, né? E ter esse cuidado. A gente que tem filho é tão especial, né? Porque a gente quer que alguém cuide como a gente cuidaria. E de repente você pensa, por exemplo, numa família que às vezes separou recentemente, né? A parte que não está com a guarda mais completa se sente excluído do processo. Né? Isso gera uma rusga que às vezes a pessoa não consegue superar. E às vezes você incluindo ela nisso, você cria até um agente de fator de colaboração, de torcida, que faz muita diferença para a criança. Faz muita diferença. Então eu achei isso a criança já sofre por esse processo, né? Porque não é fácil passar. E a mais frágil também desse processo. Por que não a gente suavizar a situação, né? Facilitar realmente. A criança precisa da figura, né? Do pai, da mãe. Na mesma casa, não tem problema, mas é importante que ele se desempenhe seu papel, né? E a gente, então, manter esse raciocínio, exatamente. Então, acolhe a mãe, acolhe o pai, e assim você acolhe melhor a criança. E como uma dica, você pode até fazer um único áudio
Eu sempre faço um único pros dois. E manda e encaminha pros dois. Boa tarde, bom dia, pai, fulano e ciclano e tal. Eu tô aqui no tratamento, acabei de atender a criança, né, teu filho. Sim. E a gente fez isso, a recomendação é essa, me ajudem com esse aspecto. É um pros dois. Porque aí a mesma linguagem, não tem, né, diferença e as pessoas gostam de ter o mesmo tratamento. E você sabe que eu acho que esse é o tipo de marketing mais legal que existe no mundo, né? Que é o marketing do cuidado, né? Ou seja, se o ortodontista que talvez não se apegue tanto a isso, descobrisse o tanto que isso faz diferença no consultório em relação à indicação, né? Você imagina a cabeça de um pai e de uma mãe dessa, você tendo um cuidado desse, né? Uma individualização no tratamento. Cara, eles vão te indicar para todo mundo que eles conhecem. E tem situações agudas, viu? Porque, por exemplo, a expansão rápida da maxila, a criança, por exemplo, de 12 anos, vamos subir um pouquinho a faixa etária, ela vai fazer 3 ou 4 dedos de ativação e não vai acontecer nada. Imagina que ela foi no seu consultório na terça-feira e vai passar o final de semana com o outro pai, né? Você imagina a sutura rompendo na cara dele e ela acordando no domingo, o cara vai achar que... Quebrar na cara do meu filho, né? Então você não pode entregar. E tchau, né? Não pode ser assim. Vai dar briga, vai dar briga. Ou seja, só o fato de você dar a chave já obriga você a explicar para que serve, o que vai acontecer, né? Porque eu já tive a avó ligando para mim, perguntando assim, doutor, a minha filha falou para mim que o senhor disse que esse tratamento vai demorar 3 meses. Ora, se acontecer na boca do meu neto, o que aconteceu nesses 3 dias, nos próximos 3 meses, a boca dele vai sair fora, entendeu? Tá? Porque... Então é cômico depois, mas na hora... Obviamente era uma avó participativa. A avó tem sempre razão, né? Não der mais chance dela participar do modo correto, né? Entendeu? Invariavelmente, quando você manda esses áudios, o retorno é muito gratificante. Porque a pessoa fala, nossa, isso é incrível. Eu não podia ter feito melhor escolha. Sim. Né? Porque é aquele olhar de cuidado. É uma coisa assim, olha, eu estou tratando o seu filho como se fosse o meu. Eu acho que sempre o pensamento tem que ser esse, né? Isso. Individualizar o tratamento. Né? O paciente E é um convite à mudança, né? Porque ouvir essas coisas é muito importante, muito interessante, porque a rotina nos faz criar alguns protocolos de comportamento que às vezes a gente padroniza, né? E às vezes o cara tá, por exemplo, você que tá ouvindo, né? Que tá assistindo, tipo, você tá querendo mudar de nível, né? Sim. De repente você tá numa clínica que talvez tenha alguns vícios ruins. Cara, essa mudança tem que partir de você, né? Esse cuidado, essa individualização. Exatamente. Né? As pessoas precisam querer passar com você numa clínica para que você consiga subir de nível. Eu falo isso, não tem problema estar numa clínica, mas você seja melhor na clínica, né? As pessoas pedirem para você. E aí, que aí, cara, exato. E porque assim, a gente fala tanto de internet, né? Google, faz tráfego pago. Mas, gente, o paciente indicado, ele é o paciente mais barato e mais fiel. Que ele já tem convencido. Exatamente. Pesquisas que falam que ele é 7%, ele é 7 vezes mais barato do que o paciente que você tem que anunciar para caçar. Exatamente. Ele dá menos trabalho, porque ele já chega, ele é de uma indicação pura, né? Ele já chega para você pronto. Isso é muito importante, porque assim, a criança, ela funciona assim. Na fila da escola, a mãe olha e fala, nossa, como tá bonito o dente do seu filho. O que aconteceu? Ah, não, tá indo lá no doutor Guilherme. Doutor Guilherme, passa o contato. Ou pergunta no grupo das mães da escola, né? Quem vocês indicariam? E depois de uma atitude dessa, ela vai fazer questão de mandar, e ela vai falar bem de você ali, né? Então, cara, não tem, eu acho que... Só tem uma coisa melhor do que satisfazer a mãe, é satisfazer a avó. A avó é foda, a avó é foda. A avó de Curitiba tinha tido um problema com a filha que tinha falecido, e daí ela tinha vários netos dessa família, de segundo, e eles passavam as férias com ela. Tá? E ela marcava uma consulta para mim fazer a avaliação anual deles, entendeu? E um dia ela falou assim, meu outro genro, né? Meu outro genro tá levando a criança lá em Botucatu. Eu falei para ele que eu faço questão de que ele seja visto por você, mesmo que esteja em Botucatu. Conquistou a avó, malandro? Não, e a avó é matriarca, né? Vai levar a família inteira. Se ela tiver 5 filhos com 10 netos, 10 vai você. É uma estratégia de marketing que possa esquecer. E a gente vai vendo a confiança, né, Dona? A gente tem que ver o dia dos avós com mais carinho. Tá vendo? Mandar um presentinho. Uma boa também. É interessante quando você começa a ver as crianças indo pro consultório, o pai confiou, aí começa a ir de Uber a criança. Eu falo, gente, isso é muita confiança, né? Nossa, vai sozinha. Eu acho que é incrível isso. Eu falo, gente, a criança tá vindo. Muito comum. É um novo formato. Os pais trabalham, não tem como. E os pais precisam de sossego nesse ponto, né? Então é assim, eu costumo dizer isso para os meus alunos, eu falo, cara, vocês precisam ser uma chave de resolução, entendeu?
O cara, primeiro, se o paciente se sentir cuidado quando ele estiver com você, esquece, acabou, já era. Já é seu para sempre. E segundo, é essa relação que você precisa criar de solução, não de problema, né? Assim, de criar problemas novos. Por isso que eu falo, pô, aparelho móvel é bom até um ponto, né? Porque normalmente você tá criando um problema novo, um ponto de estresse na casa do cara. Muda a logística da família. Aí o moleque, porra, isso aí. Pelo que ele consegue entregar também, né? Eu lembro de mim com 8 anos. Quer dizer, eu não lembro de mim com 8 anos. Mas provavelmente com 15 eu não usava, você imagina com 8, entendeu? O doutor disse que não quer nem lembrar. Não, arrebentava, aparelho. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Né? E aí isso vira assim. Priceless, né? Você pode cobrar o que você quiser. Entendeu, né? Porque daí você chegou num patamar. Você tá vendendo outra parada. Acabou, entendeu? Eu acho que o ponto de preocupação quando você quer mudar, né, de estágio na clínica é qualidade. Exato. Não é? Porque isso não tem preço, realmente. E aí, começar com a criança torna tudo isso muito mais fácil. Porque a criança, ela é o ser mais importante de uma família. Sim. Certo? Por exemplo, você faz coisa pelos seus filhos que você não faria por você. Né? A gente muda a prioridade da cabeça na hora. Agora, talvez o Dr. Dino não faça grande coisa por você, mas pelo seu filho, ele faz. Não, ele ainda faz, coitado. Ainda faz. Então, mas assim, se você chega nesse ser que é a criança, gente, você toca, né? Você faz, a família, ela se afilia a você de uma forma muito mais intensa do que na relação a adultos. Sim. Né? É muito legal. Adultos é uma troca maior, né? Essa entrega, né? Na consultório. Não pode ter negócio, não atendo criança. Tem que atender. O ortodontista tem que atender criança. O crime não é alinhador, o crime é deixar de atender criança. Bom, foi um preâmbulo ótimo. Vamos agora adiantar, senão a gente vai ficar. Esse assunto é palpitante, né? Tá? Eu acho que a gente. Vamos para a próxima pergunta. Mas eu acho que esse preâmbulo foi super importante, né? Tá? Essa colocação do paciente como indivíduo dentro da sua clínica e principalmente se ele é criança, né? Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais protocolos de tratamento, pensando nos padrões, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta relacionada ao aparelho novamente, que é sobre os expansores, né? Eu acho que esse tema, ele é super, vamos dizer assim, conflitante ainda na ortodontia, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, o importante é expandir. Primeira coisa, né? Pelo amor de Deus, não me perca essa oportunidade, né? Porque ela é muito nobre. Mas se fosse para vocês definirem assim a relação do RAS e o Virax, vamos dizer assim, aonde vocês acham que um encaixa e o outro encaixa talvez menos, né? Queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Bom, eu tenho um ponto bem decidido com isso, sim. Eu acho que depois que os estudos com tomografia vieram, considerando expansão propriamente dita, ok, você escolher entre um e outro, certo? Mas eu acho que para tração reversa, que é o nosso protocolo, o padrão ouro para o tratamento do padrão 3, né? Uhum. Já sabe que é o melhor tratamento que você pode oferecer para uma criança do padrão 3. O RAS faz diferença. Sim. Entende? Eu vejo muita gente com medo de usar RAS. Eu medo de necrose no palato. Meu Deus, a necrose do palato é um negócio tão difícil de acontecer. A gente teve em 16 anos uma expansão faz 50 anos. Depois do RAS, eu fui o cara que mais fiz expansão, com certeza, né? Por causa do nível de amplitude que a gente tinha de serviço. Eu tive 3 necroses de palato, e todas elas em situação crítica. Eu sabia que era um risco. Pacientes borderline, tipo 16 anos, 15 anos, foram uma tentativa, né? Então, Eu lembro que uma vez, quando eu ouvi falar sobre isso a primeira vez, eu achei isso tão assim, que eu lembro que eu fiz uma live pra falar que o RAS não necrosava, entendeu? Muito difícil. Não, gente, o problema não é você ter o acrílico, muito pelo contrário, né? É uma ancoragem dentro do muco suportado. E aí, pra força da tração reversa, que a gente tenta chegar em forças de alta intensidade, digamos, que a gente quer tentar chegar a 450, 500 gramas, né? A tendência de perda de perímetro de arco é muito importante. E aí, se você não reforça essa ancoragem, como é que depois você vai ficar em relação ao perímetro do arco, né? Eu acho muito importante na tração reversa seu RAS. Eu acho que daí para isso eu voto nele, eu defendo ele ainda. A expansão é uma coisa, né? A gente não pode, como a gente estava falando, pode perder a oportunidade de fazer, né? Então faça, né? Porque escolha, né? E faça bem feito e faça sem medo, né? Eu vejo muito nos alunos, em quem está começando, realmente esse medo de expandir. Mas, professora, qual que é o limite? Eles perguntam, qual é o limite? Gente, expanda. Né? Expanda. Você sabe que eu, com esse negócio de internet, no fim, você escuta um bando de barbaridade, né? Aí eu falo assim, vocês parem de fazer conta
no papel do pão em relação a quantos milímetros você tem que expandir. Eu nem me preocupo com esse tamanho. E se você tem medo de expandir, faz o seguinte, não vê o paciente antes dos 7 dias ou 14 dias que você se propôs. Porque senão a expansão fica michuruca. E aí, que uma expansão michuruca se perdeu uma super oportunidade de fazer muita coisa boa pro seu paciente. Muita coisa, entendeu? exatamente. Você melhora a respiração, trajeto de canino, apinhamento, sabe? Então eu acho que se você tem medo de expandir, não veja seu paciente. Escolha um protocolo de confiança, seja de 7 ou de 14 dias, em vez de ficar calculando ali pouquinho em pouquinho para você não ter recidiva depois, porque a gente perde a expansão. Perde. É instável, né? As alterações transversais são instáveis, as alterações transversais. E deixa seu paciente ser feliz, né? E sabe, uma coisa importante. A gente falou em medo. Medo. O medo não pode conviver com prática científica, entendeu? Então, o que nós fazemos é uma prática técnico-científica. Então, por que eu fiz expansão quando ninguém fazia? Eu monitorava o paciente todo dia. Comecei a fazer nos centrinhos, os pacientes eram internados para fazer expansão. E eu acho que era pertinente, porque eu estava fazendo Observando. Eu tinha que Comportamento novo. E daí, conforme o tempo foi passando, só para você ter uma ideia, no começo dos anos 2000, a gente já tinha mais de 5 mil artigos publicados sobre expansão da maxila em grupos com amostra. 5 mil. Aí. E a tese do Haas nunca foi contestada. Entendeu? Então, aquele negócio da diplopia. Né? Eu fiz um clinical trial de 80 a 90, precoce, porque eu sabia que eu tinha que responder essas perguntas para mim. Então, eu fiz um termo de compromisso e todos os pacientes que me procuravam na clínica particular assinavam um termo dizendo que existia uma alternativa para eles em relação à expansão cirúrgica, que seria a tentativa da expansão ortopédica, que tinha um protocolo de 5 dias seguidos, e daí quem ia determinar se ia continuar ou não era a dor, entendeu? Então, portanto, o cara já ficava sabendo que tinha dor, e eu fiz 30 e tantos casos, está publicado no International Journal esse trabalho. É o único clinical trial produzido em consultório, porque é precoce, é década de 90. Eu tratei esse paciente em 80 e 90, 38 pacientes. E expandi em... não lembro mal o número, 23, entendeu? Na grande maioria eu expandi. Só que a expansão veio com dor, entendeu? Eventualmente com ferida no palato e perda de inserção. Os pacientes que tinham perda de inserção, ela agravou, né? Então está respondido. Se você está fora dessa faixa crítica, que é meninos acima de 16, meninos acima de 15, que foi os pacientes que entravam na amostra, você tem chance de expandir, mas os riscos são muito grandes. E hoje a gente tem um ar. Não tem porquê, né? Aumentou a visibilidade demais. Medo, né? E por que o Haas? Eu não teria coragem de fazer uma experiência dessa com o Hirax. Porque eu podia fazer fratura etapalatina, tá? Então, agora com o Haas você não faz, porque ele fere o palato primeiro. Então é como se você tivesse um termômetro. Isso, Dr. Omar. Apertou, doeu, parou. Entendeu? Então pode expandir. Depois que rompeu a sutura, o céu é o limite. Não, o inferior, né? É o limite. Falava... Esse é outro medo, né? Mas e se ficar broad, gente? Você vai intervir no inferior? Fica broad. Vou intervir no inferior. Então, beleza. Deixa, né? Depois você arruma. Eu costumo... Eu vejo. E a vejo... expansão muito frequentemente que ocorre num arco, ela ocorre no outro. Então, porque eles são moldados pela mesma musculatura, que está transgredida de alguma maneira, pela genética ou pelo ambiente. Mas isso não significa que não tem que expandir o inferior, né? Porque se você entrar lá e ficar esperando um dia nascer, noite chegar, e ver se o inferior vai sozinho, não tem como também. Tem que expandir, a gente costuma esgotar parafuso. Sim, você já respondeu isso. É outro Nós ponto que eu costumamos praticamente quase todos os casos esgotar parafuso, né? A gente perdeu o medo de expandir faz muito tempo, né? Então, assim, no meu consultório eu vejo... Na verdade, eu não vejo mais o paciente, né? Então, a gente expande 5 dias, 2 vezes por dia de ativação, né? Se for criança, é 1/4 de manhã. Criança não, perdão, dentadura mista é 1/4 de manhã, 1/4 à noite. E depois de 5 dias, 1/4. Ou se for paciente de dentadura permanente, 2/4 de manhã, 2/4 à noite durante 5 dias, depois 2/4. E eu peço para os pacientes no 5º dia mandarem uma foto sorrindo e do parafuso para eu ver se abriu a sutura e se o parafuso está aberto, né? Para se eles estão ativando corretamente. E continua ativando, volta depois de 25 dias. Ativa por 25 dias aí? Até esgotar. A hora que eu falo, pai, você vai sentir. 1/4 por dia só. É. Porque tem vestígios na literatura, não é uma evidência, é uma vestígio de que quando você faz a expansão associada à tração, ou seja, quanto mais isso no 3. Você estender a tração, né? A expansão. A expansão. Mais fragilizada a sutura. A gente tem bastante. Crianças, a gente também acha que resistência, né? esse desconforto, né, funcional imediato, ele pode, porque depois que a sutura desloca. Sim, acabou. Não tem mais pressa, né? Não, 3 brode até bem. Enfim, mas acho que o recado legal dessa pergunta é o seguinte, né? Independente do aparelho que você vai fazer, não perca a oportunidade de fazer bem feito, né? E pense muito nos motivos, né? Porque assim,
a nossa experiência clínica em relação à expansão é que o Haas expande melhor que o Hirax. Ele reforma o palato, ele mexe na forma, pela pressão que o acrílico exerce ali no palato, ele dá uma remodelada, né? Tira aquele aprofundamento esquisito que o palato da traseira de maxila fica. A gente prefere, eu acho que eu instalei... Nós temos uma experiência... Eu na minha vida clínica, se eu usei Hirax meia dúzia de vezes, foi muito. Porque eu normalmente atrelo o Hirax eu não consigo admitir que você vai escolher Hirax porque ele é higiênico. Ele não é. Ele é uma pedra que toca a parede do rio. E a outra é uma pedra que não toca, mas fica passando e vai parar. E daí a justificativa para mim sempre foi algum impedimento morfológico ou funcional no palato. Que é a doença de fissura, né? Impacto canino. Né? Uma fenda reparada que você acha melhor não mexer ali, mas é raro. Porque não se justifica pela higiene. Porque quem não higieniza bem o Haas, não vai higienizar bem o Hirax. Mas enfim, se você for tração, eu acho que eu concordo, não sei se você concorda, mas eu concordo em gênero, número e grau. Se você vai usar Hirax para fazer tração, você tem que usar implante apoiado. Igualmente, se você quiser... Uma expansão fantástica. Pode mudar por 2? Pode mudar por 2? Pode mudar o tema? Pode. Igualmente, se você for usar um Herbst, se você quiser uma impacção maior de maxila, então que seja o Haas ou a ancoragem, não, Hirax, né? Do Herbst. Perfeito. Porque essas coisas, não, é que eu falei para você, tem vestígios na literatura. Né? Você não consegue bater o martelo em cima de uma evidência científica indiscutível. Mas tem uma somatória de evidências sutis, né, tá? Que ir junto com a prática clínica, né? Tá? Eu não posso negar a minha prática clínica, né? Tá? Doutor Dino, sabe que no SPO passado, minha aula, eu falei algumas questões sobre expansão. E eu comecei a aula com aquele artigo do Haas, falando que a expansão é just the beginning, né? Eu adoro aquele artigo. E ele data, assim, ele é muito próximo da data de quando o homem pisou na Lua. Então, que legal. Imagina, a nossa evidência da expansão, ela é tão antiga quanto ainda do homem na Lua. E ainda tem gente que não questiona. 5 mil trabalhos publicados com amostra, entendeu? Ninguém morreu, ninguém teve diplopia, ninguém fraturou. Eu acho que o mais crítico do que escolher qual é não fazer. Irreversivelmente. Então, isso aí, amém. Mais confortável, Fácil, o professor falou. mas não deixa de fazer. A experiência clínica me leva para esse caminho. Porque a gente tem vários caminhos na ortodontia. Ontem a gente estava falando na nossa palestra sobre um labirinto, né? Então, às vezes, a gente tem várias entradas e várias saídas. Em alguns casos, a gente tem menos saídas, né? Quando a gente tem os protocolos que são padrão ouro, como no padrão 3, né? A gente tem algo mais direcionado. Mas, às vezes, a gente pode chegar ao mesmo lugar, passando por caminhos diferentes e tá tudo bem, né? E eu costumo dizer sempre, assim, eu falo... Não tem importância, né? Acho que é o que você falou, tem vários, mas assim, precisa ter lógica. Esse é a pedra fundamental de qualquer tipo de pensamento ortodôntico. O que te move, né? Porque a gente mexe com mecânica. Então, assim, se você olhar e perguntar o porquê e não tiver uma resposta lógica, sai fora. Porque, assim, não tem milagre, né? Não vai existir uma coisa, uma pedra fundamental. Você não é ungido o suficiente pra achar que Deus escolheu você pra fazer uma coisa que os outros não conseguem. Exatamente. Por isso a importância da evidência e não do guru. Exatamente, perfeito. Porque o guru vai te contar o que dá certo no consultório dele, você vai fazer no teu, entendeu? A gente tava falando isso com o Fábio ontem, né? Como professor, a gente tem que ter um cuidado muito forte, muito fundamental, que é o seguinte: tem que ser escalonável e tem que ser reprodutível, né? Porque senão, como é que você vai ensinar um negócio, né? Teve várias ocasiões a gente viu isso, por exemplo, o benefício antecipado. O benefício antecipado não é uma coisa para todo mundo fazer. Não é muito difícil. Quando eu fiz as primeiras aulas, e as aulas que eu assisti que mais me impressionaram foram sempre as do professor Faber, eu falei, cara, isso é maravilhoso para quem precisa, mas assim, não é um negócio escalonável em absolutamente quase nenhuma clínica, porque é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade dessa ortodontia pós. Eu tinha uma aluna e ela trabalhava numa clínica onde os cirurgiões faziam muito benefício antecipado e ela era a ortodontista que tinha que tratar. Gente, os casos dela, coitada, parecia o parque do terror, porque a má oclusão criada era muito pior do que as que Deus faz. E aí você falava, gente, e agora? Onde que eu tô, pra onde eu vou, né? Ele não queria saber. Tinha que cuidar da bucha. Batata quente é tua, né? Sobra não é? Então, eu acho que serviu
demais para nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, pô, um curta, um longa, né? Um cara com apneia grave, você fazer isso. Então eu acho que foi uma questão de criação de protocolos novos que mostrou pra gente que, de repente, alguns pacientes valia muito a pena fazer a cirurgia de maneira antecipada, mas tomar muito cuidado, né? Então, quando a gente vai ensinar, né? A gente precisa tomar esse cuidado demais, assim. E isso os achismos na ortodontia preventiva, na ortodontia infantil, eles são muito colocados. É um negócio impressionante. Principalmente com ortopedia, né? Porque assim, cara, é um negócio a longo prazo, os caras não mostram resultado, e aí fica falando umas falácias impressionantes. Eu acho que assim. Tempo é uma coisa fundamental quando a gente pensa em criança, né? Não pode ser um negócio a perder de vista. Não. Não dá. Por exemplo, padrão 3, que é algo que você tem que acompanhar por mais tempo, mas talvez, né, a gente tem que pensar em faz a intervenção, faz o protocolo que é padrão ouro, mas não dá pra ser assim um negócio. Assim, eu vou ficar 10 anos. 12 anos ficou de topo de junta de novo. 14 ficou de topo de junta de novo. Cara, isso não vai levar você pra lugar nenhum. Exato. Não, e assim, sabe, a gente tem que também, além de escolher a janela certa, escolher o aparelho certo. Entende? Porque assim, se você tem um paciente com uma discrepância esquelética, a única oportunidade que aquele paciente tem é essa que ele tá com você agora. Exatamente. Se você não tratar ele de forma ortopédica, ele perdeu a oportunidade de reequilibrar o crescimento ali. E aí lá na frente, só cirurgia. Entende? Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto profissional. E aí, se você trata, mas não trata certo, você trata do dentário, a face continua ruim. E aí, quando você vai querer melhorar aquela face, você perdeu a oportunidade. Porque o erro esquelético, que é a condição primária para o manejo ortopédico, acabou. E fica brincando de tratar, de repente, por uma insegurança clínica, né? Por exemplo, você pega uma criança, às vezes você tá com medo, ou aí bota um aparelhinho que você sabe que o efeito vai ser pequeno. Cara, isso é um veneno. E eu acho que tem outro lado também. Muita gente sendo tratada sem necessidade. Exato. Eu acho que a linha ali entre a negligência, né, e o sobretratamento, ela é muito tênue. É muito tênue. Então você tem que caminhar ali nem no 8, nem no 80, né? Assim, onde eu realmente preciso. E se eu vou tratar com responsabilidade, então não deixo de fazer o que eu preciso fazer no momento certo, de uma forma objetiva. E quando é normal, gente, né? Sabe, o que ajuda muito você tomar essa decisão, porque o novato tá no consultório há 3 anos, 4 anos, ele não tem um know-how, uma experiência que justifique todas as atitudes dele. Então ele tem que pensar sempre no prognóstico, né, tá? E o prognóstico não é pessoal. O prognóstico é da literatura. A literatura é que diz para você o seguinte, olha, antes do Leclerc, vamos lá, pegar o Leclerc como a gente tá falando de ortodontia infantil ainda, entendeu? Tá, né? A gente tá derivando um pouquinho, mas acho que tá interessante. Então vamos lá. Nós recebemos uma criança entre 6 e 9 anos, aplicamos o protocolo mundial de junção e tração, né? Você usa o seu método, eu uso o meu, mas a gente obtém o resultado que é uma sobrecorreção transversa sagital. E daí eu vou acompanhar essa criança, fazer monitoramento de crescimento e erupção, porque eu tenho que dar atenção ao crescimento dela, que é o padrão pode se manifestar, né? A gente dificilmente sabe o padrão de uma criança exatamente na primeira consulta. Mas depois de 3 anos que eu executo a tração e a expansão e a tração, eu consigo, por métodos descritos na literatura ou por minha observação clínica, saber o diferencial de crescimento maxilomandibular, identificar um prognatismo provável, né, tá? Uma deficiência maxilar que se reinstalou, né? E daí você tem o protocolo de Leclerc também hoje, né? Tá? Então, de repente, você não vai fazer uma junção nova, né? Tá? Porque você já viu que o problema ali é a deficiência maxilar sagital, completa. E daí a tração maxilar é uma simulação de crescimento. E você vai beneficiar o transverso também. Quando você leva uma maxila para frente do protocolo de Leclerc, só para você ter uma ideia como isso é eficiente, os incisivos que estavam inclinados para frente vêm para trás, superior. Então, ou seja, e a maxila ganha largura. Entendeu? Então ela vai ser beneficiada tridimensionalmente por causa da direção de tração que simula o crescimento. Então, se você souber disso, essa segunda disjunção aos 12 anos é uma bobagem, porque se você ficar com a maxila over no transverso e 3 anos depois, se o paciente tiver indicação cirúrgica, você vai ter que tirar o over para poder tratar o paciente. Acertar. Então, sabe, isso que eu digo para você, já está pronto. A história, o caminho já foi traçado, né? Bobagem você procurar atalho, porque os atalhos já estão descritos, entendeu? Então, de novo, a o luz, importante fazer a luz certo no que dissipa o medo, né? Tá? É a evidência. Entendeu? Tá? Eu posso fazer pergunta polêmica ou só alguém? Pode, lógico que pode. Então, e aí? Até que ponto, então, no paciente 3, a gente institui tratamento de mini placa ou a gente cessa e aguarda a cirurgia ortognática? Eu acho que depende eu acho muito mais fácil indicar num paciente que foi meu ou de alguém que documentou.
E tem que ter evidência clara de deficiência maxilar. Não pode ser Exatamente. prognatismo. E de possibilidade de A aumento da mandíbula altura tem que ser facial, aceitável. porque a altura facial pode ser uma peça super importante da compensação, sem comprometer o valor. Ou seja, se a altura facial puder ser aumentada, você vai qualificar a face, qualificar a linha do sorriso e recolocar a mandíbula dele de uma maneira que ela não pode voltar, porque o espaço que ela deu quando se recolocou foi ocupado por crescimento vertical posterior de maxila. Então, o protocolo nosso para 3 curtas. Tá? Então, eu acho que aí entra o padrão, né? Tem padrão essas coisas. Uma resposta mais simplificada é o seguinte: o erro tem que estar na maxila. Pronto. É isso aí. Você não pode ter erro mandibular. Erro mandibular é cirúrgico. E pronto. Ali envolvida também, mas ela Exatamente. tem que ser no mínimo aceitável. Exatamente. Inferior aceitável. Portanto, se o Aumento, cara teve essa recidiva, ou seja, disjuntou, teve um resultado espetacular. Depois de 3 anos, ele está de novo cruzando, a altura facial dele está aumentada, o ângulo do plano mandibular está aberto, o côndilo é dirigido para trás. Você não está tratando mais de um 3. Você imaginou que era um 3, mas é um longa, um longa 3 cirúrgico. Né? é o pior prognóstico de todos, né? difícil. Esse aí é cirúrgico. Se você, consultora, longa 3, você fala, opa, Mãe. você convive com a família. E a vez a colocação nossa, sem combinar, sem nada, ninguém falou pra nós, se o cara for classe 3 total, você tem que operar. Se for 63, você vai... Entendeu? Porque não tem nada a ver com a outra. Não é a referência, né? Doutor meu, isso daí não é a doença, é o sintoma. É o sintoma. E face, essa é uma frase pra você escrever aí e não esquecer nunca. Face não tem classe, face tem padrão. E a morfologia de tratamento, quem define a indicação do tratamento esquelético ou não é a morfologia facial. Portanto, face não tem classe, face tem padrão. Né? E outra coisa que o senhor sempre fala, que eu sempre repito, é assim: você vai na balada como? Com a telha ou com a cara? É isso aí. Tem que olhar o quê? A cara, não é? Então tem que saber análise facial. Se não souber, olha quantos parâmetros até agora, quantos protocolos a gente já conversou, Discutiu. que a base para você definir qual protocolo escolher é você conhecer a face. Exatamente. Né? E o Então, crescimento, em consequentemente. resumo, quando você ficar inseguro, você não tem que saber o como. Você tem que saber os porquês, né? E para saber os porquês, o teu problema está sendo o diagnóstico. Em 100% dos casos que você olhar uma criança e ficar inseguro no que você está tratando, você muito provavelmente não tem um diagnóstico sedimentário do que ela é e do que ela pode ficar ou do que ela precisa para ficar, né? Então, é porque as pessoas hoje elas estão apegadas nessa superficialidade do como, né? Que é um negócio impressionante. E o que a gente precisa é o porquê, né? Não é o como você destaliza um molar, é o porquê você destaliza um molar. O como tem 50 tipos de jeito. Na verdade, é por entendeu? 50 de diagnóstico e aí depois do protocolo de diagnóstico, um protocolo de tratamento, né? Oclusão, Se tratamento. você está inseguro, não é porque você não sabe qual aparelho usar. Exatamente. Né? É porque você precisa entender qual aparelho você deve usar Você nesse precisa, caso. aí porque depois você precisa, escolhe. exatamente. Porque de repente para você, no seu dia a dia ali, dê certo, né? Por exemplo, a gente tá falando antes de RAS e IRAC. Sim. O RAS, você precisa ter um técnico. Muito bom. E isso, né? Bauru é o berço. Então eu falo, gente, os técnicos que existem lá, né? 52 técnicos que faz Mas nada bem não é feito. perfeito. Então, assim, de repente, eu acho que a gente também precisa pensar nisso, né? A Com gente está em certeza. outros lugares. Não é fácil, né? Conseguir. A minha experiência ao longo da vida acabou sendo muito maior com o Hirax por causa disso. Não encontra Técnico, alguém que... Daí, nessa ânsia de você tentar resolver e ter problemas, você fala, não vou escolher algo que não me dê problema. Exatamente. No consultório não pode dar problema. Tem que ser algo que Previsibilíssimo. funcione, mas que dê certo. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Excelente. Porque não é difícil, gente. Lógico. Fora laboratórios Nós treinados. temos faz clínica todo em São sentido. Paulo e os nossos pacientes de expansão em São Paulo, os aparelhos são feitos em Bauru. Aí, hoje com a ortodontia digital facilitou. Mas Mas se a gente for pensar que daí tem que chegar, Não, tem e toda o essa custo, logística, né? E o o custo, cara, fica mais caro. né? Você ficar mandando fazer aparelho fora e te entregar. certeza. Então, eu acho que talvez, professor, um dos pontos Com certeza. seja esse, porque é mais fácil. O Hirax, bem feito, é mais comum. Ele é do que menos complexo de construção, né? Ele é menos complexo. Mas assim, se você usar um fio de estrutura rígida, da mesma forma. Mas né? é o acrílico o problema. Não, se porque você é o souber acrílico. fazer, não, se ele souber fazer o alívio, né? As pessoas aliviam demais. E Aí tem toca em pontos muito o mais RAS, Tem também um folclore em relação a isso, entendeu? O acrílico. mas eu vejo RAS. por aí, a coisa é triste mesmo. O aparelho de RAS tem uma vantagem, né? Porque os botões de acrílico originalmente servem para fazer o aparelho se tornar um aparelho dentro do muco suportável. Mas, por exemplo, eu uso há anos, há pelo menos 10 anos,
barras guias, que eu chamo de hastes anteriores, para permitir que os molares migrem para mesial sem inclinar para palatino, porque é normal. Quando eu quero aumentar com o mediar, que quase sempre a gente quer, né? Talvez o 2 não, nos outros todos a gente quer, eu uso essa haste, né? Tá? O pendex, que eu uso, você não precisa de nenhuma solda extra para fazer uma mola pêndulo, entendeu? Então, de vez em quando, a gente faz um ras que é muito mais do que o expansor, entendeu? Tá? Sim, E daí você pode agregar. Esse é um porta-objeto, né? Um porta-treco, né? O botão de acrílico é um porta-treco, né? Tá? A gente usa acrílico para várias coisas, né? Então, assim, se fizer aquele alívio mínimo, né, necessário, né? Só que também, se o ortodontista souber o que pedir, fica mais fácil. Claro, orientação. Laboratório. Com certeza. Por exemplo, a gente começou uma pesquisa com o Williams. Os primeiros Williams quebravam muito as molas. Tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa Por de que errado, não tá dando né? certo, né? Eu liguei, né? Eu tô meio que tô participando de uma pesquisa disso. E eu lembro que um dia eu liguei e falei assim, gente, eu tô com um problema. Tá quebrando a mola, entendeu? E aí, até você ajustar o passo com o laboratório, isso vai acontecer, né? Então, se você tiver um conhecimento prévio, né, de que e eu lembro que a Dental Press tinha, e isso hoje é disponível gratuitamente, um guiazinho de confecção de aparelho, lembra? Isso você acha no Google hoje em dia, né? Sim. E aí, se o seu técnico tiver mais ou menos, você pode encaminhar, às vezes, alguma coisa disso, faz uma estrutura mais rígida, mas tem um aparelho melhor em alguns aspectos, né? Pô, vamos dar uma... Bora. Paulinha, a primeira vez que eu vi essa aula sua foi se eu não me engano, na BOR, no último congresso da BOR. E você falou sobre as pesquisas, né, com pacientes atípicos que você faz. Queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa experiência e o quão diferente isso é, né? Porque eu falei, cara, que legal essa ideia, enfim. Achei muito, muito especial. Assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente. Bom, esse projeto é um projeto com pacientes T21, né? Os pacientes com síndrome de Down. E era um projeto antigo que eu tinha tentado passar ele de diversas formas. Não é uma coisa tão fácil de você vender, porque é difícil, né? Eu digo vender a ideia, né? Porque é complexo, você precisa de uma estrutura para tratar. Não é só simplesmente... Aliás, a pesquisa clínica, de uma forma geral, as pessoas pensam, eu vou lá e coloco o aparelho. Não é assim, eticamente, que funciona. Você tem que tratar tudo. Você não poderia ir lá e chegar só e usar o aparelho e ver... Não, você tem que tratar carne, você tem que tratar problema periodontal. Esse é o ético. É eu pegar e tratar a criança, ou adolescente, ou adulto, né? Então, essa a minha forma de pensar. Então, quando eu começo no estudo clínico, eu penso, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E vocês imaginem que as demandas, né, são enormes. Então, eles têm muito mais acúmulo de placa, muito mais problema periodontal, e as más oclusões são... Né, os problemas faciais são, né, incríveis. E esses pacientes especificamente eram pacientes baixa renda e que eram refratários a outras tentativas de tratamento. Por exemplo, expansão, a parte ortopédica, eles já tinham passado por uma tentativa. Então foram escolhidos ali a dedo, porque eu falei, vamos tentar fazer o que for melhor possível, entendendo que existem limitações, né? E aí partimos, né? E eu tive até num primeiro momento uma certa frustração, que você falou, você quer fazer mais. Só que a gente tratou com alinhadores, a gente sabia que eram aparelhos ortodônticos, a gente sabia, enfim, estamos tratando ainda. E aí o professor, num dado momento, ele participou de uma banca com a gente e falou, Paula, acho que ele sentiu a minha frustração, ele falou, puxa, né, o que você está buscando? Você tem que olhar diferente. Então não precisa ser o perfeito, precisa ser o melhor que vocês conseguirem fazer. Então, pensando nisso tudo, né, e o trabalho do André, foi isso que a gente discutiu naquela banca, a defesa foi publicado agora, o que é uma alegria, acabou de ser publicado, aceito. A gente falou sobre qualidade de vida. Então, o que mudou para eles, né? Melhorou muito a mastigação. Então, quando eram tipo, diastemas, ou muitos diastemas, ou muito apinhamento. Então, quando você alinha, você facilita ali a higienização para o paciente, para o cuidador passar o fio dental. Você melhora a mastigação, a gente melhorou a fala dessas crianças. Então, o que pode ser mais do que qualidade de vida? Né? A qualidade de vida, ela envolve isso tudo. Então, às vezes, assim, a gente entendeu que a gente não vai ter o perfeito, não vai ter 6 chaves da oclusão, isso não vai acontecer, porque são situações muito complexas. Mas você consegue melhorar muito, né? E a gente não está falando em aparelho, mas o tratamento, o que a ortodontia pode oferecer? Pode oferecer uma qualidade de vida melhor. Eles comem melhor, eles mastigam melhor, o cuidador consegue, né, ajudar essas adolescentes, no caso, a fazerem uma higiene melhor, melhorou a higiene bucal deles. Então, tudo isso eu acho que é ganho, não tem como não ser ganho, sabe? Mas são situações, e o professor Dino me explicou, você tem que olhar com um olhar
de que é tão complexo que o que você conseguir entregar para eles já vai fazer a diferença. E eu falava, gente, será? E é o que depois os dados mostraram. Então, eu acho que a ciência acabou sendo o inverso. Ela só comprovou o que a gente já sentia, que as crianças falavam melhor, se relacionavam melhor. Enfim, teve toda uma questão de autoestima muito forte envolvida. Né? Eles se sentem especiais de irem, né? Eles gostam dos aparelhos, eles conseguiram treinar ali, só que é todo um processo, né? Não é simples. É igual no autista, né? Eu acho muito legal o alinhador no autista por isso também. Lógico que não são todos que conseguem usar, mas eles são muito da repetição, né? Sim. Então você prepara a família, eles levam pro ABA e aí eles vão trazendo aquela repetição e eles tratam super bem daí. E acho que a única maneira da gente entender isso tudo é tratando, né? Sim. Porque você fica mais sábio. Você Exato. redefine seus objetivos, né? E acho que a gente tem um E grande... tem que suportar a crítica, porque alguém vai falar, né? Por quê? Porque, vou só citar um exemplo aqui que me incomoda, porque na hora que vocês falaram sobre as pessoas que alongam o tratamento, né? Porque tem muita gente hoje, e a internet está popularizando isso, né? Dessa odontologia biológica, né? Tá integrativa. Isso é um papo furado. E daí o cara falou, não, mas a moça até mostrou um livro para mim. Daí eu falei, traz o livro para mim ver. O livro, na realidade, é um recorte de cópias serográficas, entendeu? Então, sabe, isso é crime, né? Entendeu? Fazer esse tipo de coisa sem nenhuma previsão é diferente de você tentar fazer uma pesquisa para entender até onde esse limites, cuidado né? vai ser útil, se vale a pena fazê-lo, tá? E a pesquisa vai dizer para você que vale, né? Nós sabemos isso já dos pacientes com fissura, com deformidades craniofaciais, né? Tá? Para ele, ficar com aquele dente alinhado é um trunfo danado, né? Ninguém vai ver linha de sorriso, né? Sim. E acho que é um desafio. É um desafio. E você está de parabéns por ter encarado esse desafio. Porque não é fácil. Você podia estar fazendo outra coisa que daria muito mais repercussão, entendeu? Tá? Para o programa de pesquisa do que isso, né? Eu acho que a gente tem que estimular as pessoas, porque aonde que a gente pode testar os limites, professor? É dentro da universidade, certo? Lógico. Onde você tem tempo de consentimento. Então, a gente chega para os pais, olha, algo novo, estamos testando, a gente ainda não sabe os limites. Então, a pessoa, a gente está, tanto o pesquisador como o paciente, acho que eles ficam suportados ali, né? E ali é o momento onde a gente pode, né, no consultório, eu não acho que é lugar de você ficar testando coisas. Não é laboratório. Tem que dar Hoje, certo. por exemplo, você poderia já receber um down com outra perspectiva. Com certeza, não. Tem com respaldo, né? Tem com respaldo. Hoje a gente sabe que tem, tem perspectiva, a gente consegue melhorar muito. Então, esse trabalho eu fiz questão de esse ser o primeiro, porque eu falei, gente, não existe nada mais importante do que você pensar nesse contexto de qualidade de vida, porque isso envolve tudo, envolve o dia a dia, a alimentação, a fala, né, essa qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Realmente ela dá embasamento para dizer pro crítico lá na frente, mas a oclusão, né, a parte facial, mas olha o que eu mudei a vida da pessoa. Isso é mais importante do que ser classe 1, do que, né? Os limites são outros, né, Paula? Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque voltando de novo, né? Não dá para transpor para todos, isso, né? Porque, por exemplo, mas mesmo pensando em Down, tem uma linha aqui em São Paulo, né, que trata Down por volta de um ano e pouco. Eu recebi uma consulta esses dias. E daí, a mãe fica desesperada porque ela não consegue usar o aparelho. Daí eu falei para ela, mãe, você sabe, você não vai funcionar. Mas ela falou assim, não, mas a profissional me disse que se eu conseguir um uso de 1 ou 2 horas por dia, tá bom, vai dar resultado. Quer dizer, isso é bruxaria, isso. É bruxaria. Porque... Tá? Isso, se fosse na Inquisição, tinha que ser atacar fogo. É a fogueira. Entendeu? Não dá para conviver com esse tipo de postura. Né? E outra, criança de novo, criança com problema, uma família afetada. Eu acho que isso vitimista. Eu estou falando isso, Paula, porque a gente precisa separar essa linha, né, onde de fato você testa um aparelho em crianças que demonstram, de alguma maneira, que ganharam com aquilo, e uma outra proposta hipotética. Não tem nada a ver. Que existe há muito tempo e que não tem comprovação nenhuma. Não. E a lógica não permite nem que você faça uma pesquisa. Eles vão trazer essa evidência, entende, né? É o que ela falou, dentro da universidade, você está sob proteção. Você pode sim fazer esses artigos, esses trabalhos. E a partir do momento que você tiver a sua evidência e você disseminar ela, aí nós no consultório falamos, então a gente pode tratar esse paciente porque o respaldo é isso e o nosso limite é tal. Exato. Coisa que o tratamento
do Down com 1 ano, não tem, entendeu? Imagina. E especificamente, no caso dos pacientes T21, a dentadura permanente deles é muito mais tardia. Muito. Muito mais. É assim, 15, 16 anos, muitas vezes. Então, se for fazer movimentação, tem que ser até mais tarde, né? A parte ortopédica, ok, eu vou entrar com os pacientes que aceitarem uma disjunção, perfeito, né? Mas pensando em movimentação dentária, tem que ser mais tarde. Porque a troca, ela se perpetua, demora mais tempo. E eu acho que uma das coisas especiais de pensar em tratamentos nesses pacientes que têm uma dificuldade de aceitação maior é que o alinhador ele é mais fácil. Sim. Para um paciente autista, para um paciente que Down, por quê? A gente não tem urgência, né? E as urgências no fixo, elas machucam. Machuca. Então, quando o cara quebra o aparelho, começa a furar a boca, pô, você imagina o trauma que é para uma criança, enfim, para um adolescente que não tem essa capacidade de compreensão, né? Ela tá vendo aquilo como algo que tá machucando ela, né? Até de se expressar, né? Exatamente. Então, com o alinhador, a gente tem um índice de urgência que não existe praticamente, né? Vai existir o quê? Tira, né? Exatamente. E assim, quebrou a placa, faz outra, né? Então, assim, Um defeito vira qualidade. eu acho que nesse tipo de paciente, a gente tá criando, na realidade, uma solução com um aparelho móvel, né? Que seria uma... Porque como é que você vai restringir a dieta de um paciente, às vezes, autista, que é seletivo pra caramba, né? Exato. Sim. E o alinhador entra nisso. Pô, doutor, só come castanha. Pode continuar, tá tudo bem, né? O fixo a gente não tem problema, né? Que é legal acho que a gente tem que pensar na dor, né? No caso ali, no incômodo, de 2 formas separadas. Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisa falando sobre a dor ortodôntica. E acho legal falar sobre isso. Então, a dor, ela é igual. No fixo ou no alinhador. A dor ortodôntica, a dor da movimentação. Sim. É um trabalho em parceria com a Aninha, com o Conde, com o grupo de Bauru. Mas aí tem a questão do conforto, né? Porque aí o aparelho fixo, sim, ele vai machucar mais a mucosa, né? Às vezes vai atrapalhar mais, quebra, solta. O alinhador também solta, tá? Também tem problemas, mas não vai impactar tanto na vida, no dia a dia. Não tem emergência. Então, é isso. Às vezes é uma coisa, né? Que tira, incomodou, tira. Isso é ruim, mas pode ser bom também. Pode ser bom, né? Com certeza. E a criança, por exemplo, quando a gente pensa em aparelhos removíveis, perdeu, vai pro próximo. Né? Não tem aqui, tem aquele negócio, né? Uma placa removível lá em acrílico, perdeu, gente, é um drama, né? Porque a gente tem opção, né? A gente sabe que a família sofre, vai ter que refazer, né? É custo. Tem custo. Tem um custo, então aí tem isso. Então isso eu acho que é uma vantagem. Tem vantagens também. Ó, vamos dar uma guinadinha, porque assim, eu tô preocupado com o tempo e eu quero tem um assunto que eu acho que é o ponto mais polêmico da ortodontia infantil, que é o tratamento das masclusões do padrão 2, né? Acho que em relação à protusão de maxila, ninguém tem dúvida, porque vai ter que tratar, porque a protusão de maxila deforma a face e transtorna a função, e inclusive tem efeitos colaterais derivados dela, por exemplo, a deposição de lábio vai tornar a oclusão cada vez mais pior, vai incentivar a acomodação transversa. Então eu queria, de novo, pensando em protocolo, né? Qual criança do padrão 2 que teria que ser tratada entre essa idade aí precoce, vamos botar em 8, 9 anos, dentadura mista período intermediário, né? Olha, como a gente falou, o padrão 3, embora a hereditariedade a gente tem que acompanhar, ele existe o padrão ouro. Então, ele é resolvido porque o papel do ortodontista, ele vai fazer o que é o melhor. Já é muito protocolado, O né? padrão 2 realmente tem, por exemplo, se a gente pensar a evidência científica, ela fala em resultados oclusais. Não faz diferença você tratar cedo ou tarde. Então, se eu for pensar economicamente, ok. Porém, não é a oclusão que define a escolha, ao meu ver. Existem muitos outros fatores. Então, a gente vê o que a literatura tem mostrado. Viu? Deixa eu só fazer uma parte. Mesmo no padrão 2, a literatura é sonsa no sentido de não separar o protusis maxila. Porque a maxila, você trata ela precocemente de uma maneira simples, que é o splint maxilar, ou você trata ela dentadura permanente jovem com o Herbst. E depois, minha filha, um abraço. 17 anos, um abraço. Você vai compensar e é a pior compensação, porque você fica... Geralmente eles têm o ângulo nasolabial levantado, porque a proteção do nariz é oblíqua, você tem uma distância interlabial aumentada, a altura facial, ao invés de estar diminuída, como na deficiência, está igual, normal, aumentada, e daí já era, porque você vai ficar com aquele dentão vertical, recebendo luz no lugar errado no sorriso, né? Então, só para fazer uma parte. Tá? Vamos pensar na deficiência mandibular, porque ela que é a grande e é o que tem mais também, né? Tratar mais cedo, né? Mais cedo. Eu penso, olha, autoestima da criança, a criança se incomoda com aquilo. Risco de trauma, com overjet muito acentuado. Eu acho que, né, a gente sabe que dobra o risco de trauma. Quando o overjet maior que 3 milímetros, dobra o risco de trauma. Então, eu acho que é um fator importante. Isso mesmo.
crianças com distúrbio do sono também. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, você vai fazer o avanço mandibular precoce, os resultados talvez não tenham estabilidade, porém você vai, por um período de tempo, melhorar, diminuir os episódios de apneia do sono. É a maneira de ronco do adulto sendo usado no jovem. Exatamente. Quando pouco falado isso, né? A expansão, né? O pessoal bate na expansão, mas nossa, o avanço é tão bom. Bullying, gente, as crianças, né? Hoje é um assunto, então, criança padrão 2, com overjet, ela sofre bullying na escola. Não tem, então a gente precisa olhar para isso também. E principalmente, acho que se a criança se incomoda, né? Na consulta a gente percebe se isso é de fato um incômodo. Se a família estiver incomodada, por que não tratar antes? Sem falsas promessas, né? Olha, a escola varia muito também, né? Quando cada escola opta por tratar, né? A gente sempre acaba avaliando a questão da discrepância da má oclusão, da agradabilidade da face, né? E muitas vezes a gente, se possível for, né, e indicado também, a gente vai aguardar o pico para avançar no pico e buscar ter o melhor efeito, né? Você sabe, eu sinto na literatura, principalmente de origem americana, que quase são todas, é que eles sobrepõem, sem dizer, o aspecto econômico, né? Então parece que o cara que está dando... Eles falam sutilmente isso na discussão, na conclusão ninguém põe. Mas que sutilmente sugere que o ortodontista está aproveitando uma situação, né? Então, eu acho que isso pode ser direto. De repente o cara é padrão 1, classe 2, total, e se for chupeta, tá com a protusão, você vai lá, tá com a protusão, acabou, entendeu? Tá, né? Não precisa avançar a mandíbula agora, né? Tá? Mas eu acho que seria muito pejorativo, né? Eu sei que isso pode até acontecer, mas não acho que a regra é que o ortodontista vá submeter uma criança a uma condução de 4, 5 anos sem nenhum ganho. Né, tá? E sabe outra coisa? O tempo de tratamento. Eu sempre dizia para meus pacientes, para meus alunos, nós temos ortopedia em larga escala depois da McNamara. Quando o McNamara introduziu a ortopedia na ciência, através de pesquisa em animais, né, tá? eu passei a usar, porque daí eu tinha uma proteção para usar. E daí a gente tinha a falácia de usar 24 horas por dia. E eu percebi rapidinho que se alguém com DM, né, usa um aparelho 24 horas por dia, ele não tem DM porque é deficiência mandibular, é deficiente mental. Porque é impossível usar o aparelho 24 horas por dia. E olha, há evidências clínicas na minha prática de que a ortopedia funcional usada de fato pelo paciente em torno de mais de meio-dia, 12, 13, 14 horas, ela reposiciona a mandíbula. O paciente se habitua porque aquilo é bom. Se ele usar para dormir, é muito legal. Eu tenho evidências radiográficas disso, né? Tá? Aumento da altura facial, entendeu? Tá? Então, eu acho que é muito seco. Ah, não, tanto faz tratar em 2 etapas. Não tanto faz. Não, eu com também certeza acho. não, tanto faz. Tanto faz, também então, acho. Qual vai ser? Vocês duas, uma depois da outra. Qual dos pacientes você recomendaria? Haveria uma forte evidência, né, desde que aqueles aspectos familiares todos sejam inclusos na avaliação. Pensando morfologicamente, em que situações vocês indicariam essa abordagem em 2 etapas da dentadura mista? Então, eu acho overjet aumentado sempre, por questão do trauma, crianças com distúrbio do sono também. E quando a família realmente está muito incomodada, quando eu vejo que o contexto ali, embora você explique que não é, digamos, o momento mais eficiente de tratar, eles têm essa preocupação. Porque eu acho que a gente, como pais, a gente sempre tem a preocupação de fazer o melhor, né, pelo filho. Então, eu sinto que os pais chegam com medo de perder. Olha, eu não quero deixar passar o melhor momento, né? Então a gente tem que explicar que talvez não seja do ponto de vista da eficiência o melhor momento, mas pode trazer benefício. Então eu acho que esses 3 pontos. Tem a questão da reabsorção também, né? As crianças com overjet muito aumentado, a gente sabe que o tratamento depois ele vai ser mais complexo, mais longo. Perfeito. Reabsorção é uma linha minha de pesquisa. Grandes movimentos quando os dentes estão rupindo, né? Então, eu acho que o dente aguenta muito mais desaforo nessa época. Então, uma inclinação vestibular num dente enrupindo, quer dizer, de repente num paciente que tinha interposição labial que não ia ser propício para ele isso, eu acho que a resposta periodontal dele é 1000 vezes melhor, né? Isso é uma lenda. Vira e mexe, eu recebo, eu faço mentoria e pessoas já com alguma experiência dizem assim, mas o senhor viu, o ápice dele tá aberto. Eu falei, e daí? Então, é melhor, porque é melhor. Se você, por exemplo, responde, né? Se você tiver, por exemplo, um ápice aberto num paciente que sofreu trauma naquele dente, um ápice aberto num paciente que o 11 está com o ápice aberto e o 21 não está, pode ser uma blunt root, pode ser uma raiz que está com plano de formação, pode ser um problema sistêmico, mas via de regra, uma raiz aberta, ela suporta maior
o investimento físico que tem um comprimento, né, de raiz. Aí você vai deixar esses casos complexos para depois, você vai ter um custo biológico muito maior. Né? E às vezes a pessoa só não sabe porque não radiografa, né? Eu brinco que só não tem absorção no consultório quem não vê. Né? Sim. Porque ela existe, ela é real e ela é muito mais. Acontece com muito mais frequência do que a gente. Ela é presente. E ela tá intimamente ligada à questão mecânica, né? Quanto mais abuso, mais escoriação. Igual soldado, né? Quanto mais bala, mais cicatriz. Força sem sentido, né? Elástico de 2, tem cuspidação de 3, tem cuspidação de 1. Então, eu acho que esse é um ponto também, essa preocupação, sabe? Eu acho que quando é transparente, você coloca para os pais ali, olha, existe essa possibilidade, existe essa outra, a gente tem que discutir, às vezes, até em conjunto. Né? Como fica mais confortável para você? Como que entrar na sua realidade da sua família, né? Porque a negativa isolada, ela vai afastar o paciente de você. Exatamente. Porque a negativa isolada não preenche, não dá resposta à ansiedade dos pais. Sim. E às vezes a própria criança, né? Hoje está tendo evidência que crianças com 8, 9 anos relatam se incomodar com o apinhamento dentário, que é uma coisa nova. Mas eu digo assim, eu usei calça curta, entendeu? Até os 12 anos. E hoje a molecada não usa mais, usa bermuda. Aquele tempo era calça curta. Você era menino, você usava calça curta, entendeu? Então as coisas mudaram. Não, a gente vive uma realidade diferente das crianças. Sim, gente, elas têm uma percepção estética. Né? Eu acabo tendo um protocolo mais ou menos bem delineado no seguinte sentido, assim, que vem de Bauru, né, claro, no sentido assim, se o paciente, você pode até... Chegou um paciente do padrão 2 no seu consultório, ok. Se a discrepância não é tão grave o suficiente, é óbvio que ele vai ter trespaço horizontal aumentado, né? Ele vai ter todas as características do padrão 2, é a palavra de ordem pela própria compensação, a atresia do arco. Então, se a magnitude não é tão grande, se o impacto da face não é tão importante, eu trato o que a gente precisa tratar, que no caso a protrusão. Então, se precisar tratar a protrusão com nivelamento 4x2, eu trato. Se precisar expandir, eu expando. Mas eu não faço o avanço nesse primeiro momento. Aguarda o melhor momento. Você trata o osso receptivo. Exato. Transgride a determinante. O pico para avançar no pico, entendeu? Porque daí no pico você tem mais efeito esquelético. E eu tento falar isso muito para os alunos. Eu falo assim, gente, eu até faço desenho esquemático, falo, olha, você pode fazer o avanço precoce desde que a maloclusão seja muito grave. Sabe aquele paciente que tem uma deficiência muito importante? É o severo. Aí você justifica você entrar no protocolo precoce, porque você vai fazer um avanço precoce e isso vai te exigir um tratamento de mais longo prazo, você vai ter que manter um aparelho noturno ali de contenção. Então, você entra no protocolo longo, mas a gravidade suporta aquilo. Agora, se a mãe... o que você precisa muito é a resposta da mandíbula. Se o que você precisa é que você avance com mais qualidade no menor tempo, monitora aquela oclusão, expande o que precisar expandir, trata a protrusão, isso é obrigatório, independente da sua escolha, o tratamento da protrusão é obrigatório. E aí você avança no pico, que é quando você vai ter o melhor resultado para aquele paciente. Você ganha mais em menos tempo, e aí daí lá você é para horto corretiva, porque assim, uma classe 2 completa num paciente no pico de crescimento, você coloca um Herbst, é uma pompada. Depois um alinhador, eu tenho em casa, a gente tratou com 10 alinhadores depois. Mas por quê? Porque o Herbst fez a parte mais difícil. Exatamente, O tratamento ortopédico, ele é tão bem indicado que você ganha muito pra face nessa fase e você deixa uma oclusão muito simples de ser tratada depois, né? Então, pra mim, só justificaria entrar num protocolo precoce, já que a minha formação base não é sempre avançar diante da classe 2, porque tem gente que tem essa formação. É só avançar precoce se a gravidade for muito, muito importante. Os casos O aspecto funcional envolvido também é muito importante. Ter posição labial, né? O cara com a respiração bucal obrigatória. Exato. Então, seria muito importante. E daí a sua atuação nem é isolada, né? Porque não vale a pena pegar uma criança deformada morfologicamente e perturbada funcionalmente e só dar atenção ao detalhe dentário. Exato. É que isso é interdisciplinar, né? Hoje, o fono. O Guilherme Almeida acabou de terminar a primeira parte de uma pesquisa deles que mostra, claro, esse trabalho está em gestação há 6 anos, eu uso esse trabalho em aula há 6 anos aguardando publicar, agora publicou. Porque esse tipo de descoberta determinante, tipo assim, a expansão faz bem, faz, mas a cirurgia é melhor, e ela feita antes, valoriza a expansão. Pronto, esse protocolo para um valor. Eu vou falar disso amanhã com ele aqui. Ele vai fazer um podcast conosco amanhã, né, tá? Mas é assim, ó, pessoal.
eu acho que esse podcast foi mágico. Eu acho que todos são mágicos. Foi muito legal. Eu gosto muito disso, porque eu acho que é uma maneira da gente conversar, transmitir nossa experiência, flutuar dentro da literatura, né, tá? E de uma forma leve. Alegre, eu acho, sabe? Eu estou usando essa expressão há muitos anos. O ortodontia é lugar de gente feliz, entendeu? Eu acho que a gente foi agraciado por Deus por ter escolhido uma especialidade, principalmente agora que as crianças são a maioria, né, tá? Onde nós podemos iniciar e terminar um dia muito felizes, porque nós passamos o tempo todo fazendo bem, né, tá? E sem importar quem, né, tá? Mas sempre considerando não os nossos preceitos, mas os nossos preceitos adaptados às evidências que são criadas ao longo do tempo pela ciência e que devem servir de norte, né, tá? Ao mesmo tempo, nós temos que ter discriminação, a capacidade de discriminação para realmente entender a literatura e o que ela está apontando, né, tá? Mas eu acho que foi mágico, né? Eu não sei quantas pessoas estão aí assistindo ainda, porque essa é uma hora que invade o almoço, né? Mas tenho certeza que no Spotify e o acesso que vocês vão fazer desse podcast que está sendo gravado, vocês vão aproveitar muito o que foi discutido aqui, né, tá, para criar protocolos, né, tá? Isso. É o nosso desejo, né, tá? Criar protocolos. Obrigado, meninas. Obrigado. Valeu demais. Foi muito bom. Obrigado, Gui. Obrigado, Gui. Amém. Força. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um beijo, gente. Um abraço. Tudo de bom. Tchau.